Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Tiago Lima, falo diretamente de João Pessoa, na Paraíba, e este é o canal Geografia Sem Firula, um canal voltado para estudantes de ensino médio que estão em preparação para o Enem, para o Exame Nacional do Ensino Médio, tentando aí uma tão sonhada vaga numa universidade, principalmente numa universidade pública, que é o desejo da imensa maioria, certo? Pois bem, além de ser um canal voltado para estudantes de ensino médio, é também um canal voltado para estudantes de geografia, seja da graduação e da pós-graduação, que estejam a fim de discutir o universo dessa ciência, estejam a fim de interagir, de trocar ideia. Todo mundo é bem-vindo, chega com respeito, dá o seu like, ativa as notificações, se inscreve no canal se você não é inscrito e vem comigo para a primeira aula deste canal, a aula inaugural, olha só, intitulada Introdução à Geografia, onde nós vamos passear pelos principais conceitos, por um pouco da história da geografia, pelos principais conceitos, pelas principais teorias. É isso aí. Vamos lá conhecer um pouco dessa ciência e entender o que são geógrafos, como vivem, onde dormem, essas coisas todas, na aula de hoje. Beleza? Vamos lá? É o seguinte, lá no ensino fundamental, nos primeiros contatos que vocês tiveram com a geografia, é provável que o professor de vocês de geografia tenha apresentado essa definição aí acerca do que é geografia, né? A palavra geografia tem origem grega, geo significa terra, grafia significa descrever. Então, numa primeira aproximação, a geografia seria a descrição da terra, da superfície terrestre. E perceba que a questão que introduz essa aula, né, geografia, o que é e para que serve, não é uma questão trivial de ser respondida, porque desde o nascedouro da geografia, enquanto saber acadêmico, isso no século XIX, na Alemanha, o conteúdo da geografia, o papel da geografia enquanto ciência, o seu objeto de estudo, tem sido alvo de discussões muito acaloradas ao longo de toda a história de desenvolvimento dessa ciência. Para uns, a geografia é a ciência que estuda a superfície da Terra. Ora, sendo a superfície da Terra o teatro privilegiado da existência humana, o que diferenciaria a geografia das demais ciências? Perceba que essa é uma noção vaga. Existem também autores que defendem que a geografia é o estudo das feições naturais do planeta. Existem outros autores que defendem que a ideia da geografia principal é estudar as relações entre sociedade, natureza e por aí vai. Há uma infinidade de definições acerca do que é a geografia e de qual é o seu objeto. Não é nosso objetivo aqui resgatar toda essa discussão que ainda hoje movimenta os debates acadêmicos, mas quero apenas alertá-los para o fato de que definir o que é geografia de forma unitária não é uma tarefa simples, aliás, eu diria que é uma tarefa impossível. Portanto, seria melhor falarmos em geografias, porque a depender da visão, da leitura de mundo, né, das fontes teórico e epistemológicas nas quais bebem os diversos geógrafos para formular suas reflexões, você pode ter N definições acerca do que é geografia e de qual é o seu objeto de estudo. Portanto, eu trago aqui, nesse primeiro slide, a definição a partir da formação etimológica da palavra, mas não se prendam a ela, isso logo ficará claro nos próximos slides. Vamos lá. A geografia só vai se transformar num saber especializado, apartado dos demais, no século XIX. Mas, para a gente chegar nesse momento, eu quero trazer reflexão para um período bem mais lá atrás, um período bastante anterior ao século XIX. Estou falando da Antiguidade Clássica, quando a geografia já aparece não como uma ciência individualizada, porque naquele momento histórico não havia ainda, não existia a especialização dos saberes, né? De modo que os filósofos refletiam sobre as mais diversas questões da física, a filosofia em si, passando pela matemática, pela política. E a geografia
pelo menos essa geografia com a qual nós temos mais contato aqui no mundo ocidental, ela tem um nascedouro enquanto conhecimento humano, não propriamente como ciência, lá na antiguidade clássica entre os gregos. Por exemplo, se você pegar teóricos como Tales e Anaximandro, eles iniciaram discussões que privilegiavam a medição do espaço, discutindo o formato da Terra em um ramo do saber humano, né, que hoje é conhecido como geodésia. Se você pegar um outro sujeito, um outro filósofo grego chamado Heródoto, ele se preocupa com a descrição dos lugares, numa perspectiva de estabelecer as características principais, sejam elas físicas ou humanas, daquela localidade. Além disso, você vai ter também o Hipócrates, que, segundo o que se consta, não desenvolveu estudos propriamente geográficos, mas em uma obra chamada Dos Ares, dos Mares, dos Lugares, o Hipócrates desenvolveu estudos sobre a relação sociedade-natureza, que hoje compõe um campo importante da geografia, né? Há quem defenda que a geografia é a ciência que se preocupa com o estudo da relação sociedade-natureza. O próprio Aristóteles discute a concepção de lugar na sua obra Física, uma obra que ele tem chamada Física, em que ele discute a noção de lugar, só que ele não articula com a relação sociedade-natureza, né? Ele não faz essa articulação, mas está lá, ele fala de lugares e tal. Enfim, posso dizer, portanto, que a geografia como conhecimento humano já existe lá na Grécia Antiga. Agora, um conhecimento não individualizado, não especializado, ainda dentro do conjunto de preocupações dos filósofos cujas reflexões orbitavam numa diversidade enorme de áreas que posteriormente se especializaram. Mas só para pontuar que já naquela época se faziam estudos e se concebiam temas que depois vieram a constituir o universo de estudos da ciência geográfica. Mas é na modernidade que a geografia surge como saber acadêmico, e é isso que nos interessa mais detidamente a partir de agora. Porque a ciência geográfica se afirmará como tal, como um campo do saber humano, individualizado dos demais, a partir do próprio desenvolvimento da sociedade capitalista. Por quê? Porque só a partir de determinadas condições históricas é que se atinge um grau de maturidade suficientemente capaz de conferir à geografia legitimidade científica, ideológica, política, para que ela se transformasse em uma ciência. Então, a geografia, como ciência acadêmica, estudada nas universidades, surge no século, se consolida, na verdade, no século XIX. E aí é importante que nós tenhamos em mente algumas das condições históricas que favoreceram ou que foram imprescindíveis para que a geografia se transformasse em uma disciplina acadêmica. Essas condições, todas elas estão atreladas aos diversos estágios de desenvolvimento do capitalismo que vão se encontrar, essas condições históricas do desenvolvimento capitalista vão se encontrar suficientemente maturadas a partir do século XIX. Então vamos lá, primeira coisa. Para que a geografia possa existir como ciência, é imprescindível que se tenha, como se tem hoje, o conhecimento da extensão real do planeta, né? Isso pode parecer uma coisa boba, mas até o momento em que a Europa se lança ao mar, no século XVI, dando início às grandes navegações, não se tinha ainda a exata noção da extensão do planeta. Quando acontece a expansão marítimo-comercial europeia, a partir do final do século XV, durante o século XVI, expansão essa
motivada por interesses capitalistas, né, de acúmulo de lucros, de riquezas, por interesses colonialistas. Quando essas viagens começam a se desenvolver, pouco a pouco a sociedade europeia, local onde a geografia como saber econômico, como saber científico nasce, é só nesse momento que você vai ter os europeus conhecendo toda a superfície do planeta, conhecendo a real extensão territorial do planeta. Essa é a primeira condição sem a qual a geografia não poderia existir como saber acadêmico. Além disso, era preciso que existisse um repositório, um arquivo de informações sobre os mais variados lugares dos planetas, e os viajantes cumpriam muito esse papel, né? É muito comum você encontrar na bibliografia dos navegadores do século XVI, XVII, XVIII, verdadeiros inventários que eles faziam ao chegarem em terras que eram desconhecidas. Então eles chegavam lá, catalogavam os recursos naturais, o tipo de vegetação, os povos que eventualmente eles encontravam, de modo que ao longo do processo de desenvolvimento do capitalismo entre os séculos XVI e XIX, o planeta foi não só sendo conhecido em sua extensão territorial, como eu acabo de mencionar, mas ele é também inventariado. Informações são obtidas e são catalogadas, tanto do que diz respeito a informações sobre os aspectos naturais, como também em relação à presença de povos e civilizações. Então se constrói um arquivo praticamente global acerca do planeta Terra, coisa que não existia até então e que só foi possível com o desenvolvimento do capitalismo e das grandes navegações. E um outro elemento importante é o seguinte: eu costumo dizer nas minhas aulas presenciais que não há geografia sem cartografia. A cartografia é elemento fundamental para a prática do geógrafo. Nesse sentido, com as grandes navegações e a partir delas, você tem um grande desenvolvimento das técnicas cartográficas, porque navegar demandava precisão para estabelecimento de rotas, para estabelecimento do comportamento de marés, dos ventos, e as cartas náuticas, os mapas náuticos, são fundamentais nesse processo. Ora, com o desenvolvimento das técnicas cartográficas inicialmente vinculadas à navegação, você tem a possibilidade de uma representação mais geral do planeta, o que favorece o conhecimento geográfico, né? Cartografar, representar uma área é fundamentalmente uma atividade que demanda conhecimento geográfico, que demanda inventariar a área, que demanda conhecer a área. Então esse é um outro elemento muito importante para que a geografia pudesse surgir como ciência. Bom, além disso, não bastam esses três fatores iniciais, né? Além disso, é preciso que você tenha um projeto teórico-metodológico que individualize, que separe a geografia das demais ciências, que confira a ela, a geografia, uma legitimidade científica para existir. Ou seja, o que a geografia faz de diferente da história, da economia, da ecologia? Isso só é possível quando você tem a elaboração de um projeto teórico-metodológico. Isso não é obra de uma pessoa só, isso é obra de um processo histórico de construção de conhecimentos eminentemente geográficos, e também quando esses conhecimentos todos são sistematizados. Vários geógrafos contribuíram ao longo da história com esse processo de sistematização. Mas se nós pudéssemos eleger aqui os principais, nesse período em que a geografia está nascendo como ciência acadêmica, eu indicaria para vocês como principais sistematizadores da geografia, e não só baseado em mim, mas baseado no Valcarcel, que é um grande historiador do pensamento geográfico, no Antônio Carlos Roberto de Moraes, numa obra chamada Geografia, Pequena História Crítica. Eu diria para você que Alexander von Humboldt e Karl Ritter, dois alemães, são os teóricos responsáveis por pegar uma série de conhecimentos, sistematizá-los e dizer assim para a comunidade científica: ó,
isso é geografia, isso é o que nós fazemos. Então, obras clássicas desses autores contêm diversos temas e diversos procedimentos que depois, com o desenvolvimento do pensamento geográfico, da reflexão geográfica, se consolidaram como um instrumental teórico e metodológico da geografia. Isso acontece no século XIX. Humboldt e Ritter, eles produzem esses conhecimentos ali no primeiro quartel do século XIX. Por fim, temos que citar também o reconhecimento institucional, né? A geografia vai virar uma ciência acadêmica quando institucionalmente se reconhece a sua legitimidade científica e a sua importância para a comunidade científica, né? E esse reconhecimento institucional vai se dar inicialmente na Alemanha. E aí tem umas questões que explicam isso, que eu não vou poder entrar aqui porque não é o objetivo da aula, mas que tem a ver com o próprio processo de formação do Estado alemão, né? A Alemanha, até 1870, era um país não unificado. Você tinha um conjunto disperso de ducados, principados, de regiões autônomas, nas quais o feudalismo vigorou até o século XIX adentro. Diferentemente de países como Portugal, Espanha, entre outros, que se unificaram e que se constituíram como Estado-nação, como nós conhecemos hoje, bem antes da Alemanha. Então a Alemanha, ela se unifica tarde, vira um Estado-nação comparado com os outros países europeus mais tardiamente, e a geografia vai servir aos projetos expansionistas alemães, né? A Alemanha, por se unificar tarde, vai se lançar numa campanha imperialista, principalmente disputando territórios coloniais na África, e a geografia que surge nas universidades alemãs é uma geografia comprometida com esse ideal do Estado alemão de se expandir. Então, todo o instrumental teórico, de procedimentos analíticos que surge na Alemanha, surgem com esse objetivo. Um dos grandes responsáveis por esse processo de institucionalização da geografia nas universidades alemãs é o geógrafo Friedrich Ratzel. Escreveu uma obra chamada Antropogeografia, na qual ele discute quais são as influências do meio natural nos seres humanos. Depois, os seus discípulos, como Ellen Simple e o Huntington, eles acabaram radicalizando até as formulações de Ratzel, fazendo surgir uma corrente de pensamento geográfico na época que ficou conhecida como determinismo ambiental. Bom, eu não vou entrar nisso, mas só quero dizer que o reconhecimento da geografia enquanto disciplina acadêmica se deu, entre outros motivos, porque o Estado alemão recém-formado no século XIX via na geografia um conjunto de instrumentais que serviam ao seu propósito expansionista. Inclusive, a principal noção, o principal conceito com o qual se trabalhava na época, aí, na obra do Ratzel, por exemplo, era o conceito de espaço vital, que seria uma extensão territorial tal que permitiria o equilíbrio entre a população desse país e a oferta de recursos naturais para o desenvolvimento desse mesmo país. Tá? Então, isso vai acabar servindo para a Alemanha justificar as suas campanhas imperialistas. E, enfim, não tenho como desdobrar isso, porque inclusive não é o objetivo, mas é interessante que vocês retenham aqui que nessa esteira, nesse contexto, que a geografia é reconhecida como uma ciência individualizada e passa a figurar dentre as cátedras, dentre as disciplinas que são ensinadas nas universidades, inicialmente alemãs, depois se espalha para a França, depois sai da Europa, chega nos Estados Unidos, enfim, chega no Brasil, etc. Tudo bem até aqui? Vamos seguir. Bom, até aqui eu tratei de questões muito preliminares, né? Que não são as mais diretamente cobradas no Enem. Tudo que eu falei até aqui são questões mais
que os geógrafos mesmo, principalmente os estudiosos do pensamento geográfico, os que se ocupam, né, de pesquisar a epistemologia da geografia, é que se preocupam mais com essas questões que eu acabo de mencionar. A partir daqui, você vai ter cada vez mais uma aproximação com o universo do ensino médio e com o universo do Enem, né? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, uma ciência, para ser ciência, ela precisa ter uma série de pré-requisitos. Mas dois são muito importantes. Primeiro, um objeto de estudo mais ou menos definido. E segundo, um conjunto de teorias e procedimentos científicos que permitam ao cientista daquela área, X, Y ou Z, estudar e validar os conhecimentos obtidos por meio dos seus estudos. A geografia não é diferente. A geografia, embora tenha essa discussão aí interminável acerca do seu objeto de estudo, né, que eu mencionei no começo da aula, a geografia trabalha com alguns princípios metodológicos que foram concebidos lá na geografia tradicional, essa que nasce no século XIX, mas que ainda hoje aparecem nos trabalhos geográficos. Então eu vou trabalhar com vocês esses 5 princípios, que são os princípios da extensão, analogia, causalidade, atividade e conexidade. Olha só, o princípio da extensão, formulado por Ratzel, esse que eu acabo de citar, geógrafo alemão, ele diz o seguinte: todo fenômeno geográfico acontece numa superfície da Terra. Portanto, o geógrafo, o estudioso da geografia, precisa delimitar esse fenômeno geográfico para estabelecer onde ele ocorre. Portanto, o princípio da extensão é um princípio formulado por Ratzel que determina a necessidade de delimitação do fato ou fenômeno geográfico estudado. Então, toda vez que aparecer um texto, que aparecer uma questão de Enem, em que se tenha referências à delimitação, localização de fenômenos geográficos, a essas duas palavras-chave, nós estaremos fazendo alusão ao princípio da extensão. O princípio da analogia foi formulado por Carl Ritter. Eu também já citei aqui nessa aula, muito de passagem. Carl Ritter vai dizer que a Terra apresenta diferentes características, que apresentam uma grande diversidade. E, para que o geógrafo compreenda melhor os fenômenos que ele se propõe a estudar, é interessante, é necessário, que sejam feitas comparações entre os fenômenos. Então, vamos pensar comigo aqui. Imagine que eu esteja estudando o processo de, industrialização do Brasil. O modo como ocorreu o processo de industrialização do Brasil não é igual ao da Argentina, embora seja industrialização. Não é igual ao dos Estados Unidos, não é igual ao da Europa. Quando eu comparo essas diferentes realidades, eu consigo compreender mais a fundo as semelhanças e as diferenças desses processos todos. O mesmo serviria para estudos relativos à natureza e por aí vai. Então, analogia significa comparar. O geógrafo, ao realizar um estudo, é interessante, é indicado que ele faça comparações, segundo Carl Ritter. Terceiro princípio, causalidade. Quando você vai estudar um fenômeno geográfico, não basta delimitar, não basta comparar. É preciso também investigar as causas e consequências dos fenômenos que estão sendo estudados. Por que as coisas acontecem? Uma vez que elas acontecem, quais são as consequências desses fatos ou fenômenos geográficos? Então, o princípio da causalidade, formulado por Alexander von Humboldt, é o princípio que determina que o geógrafo deve investigar causas e consequências daquilo que está sendo estudado, dos fenômenos geográficos que estão sendo estudados. Os dois últimos princípios foram formulados pelo francês Jean Brunier. O princípio da atividade diz mais ou menos o seguinte: que os fenômenos geográficos são mutáveis ao longo do tempo, que eles sofrem interferência dos processos que ocorrem ao longo da história e que, portanto, jamais teremos uma explicação profunda, profícua, de qualquer fenômeno geográfico se nós apenas nos basearmos em suas manifestações do presente. Ao contrário,
Nós só compreenderemos a fundo um fenômeno geográfico qualquer se nós investigarmos a sua história, desde quando nasce aquele fenômeno qualquer até o momento em que o estudo está sendo feito. Então vamos pensar comigo aqui. Eu quero estudar a estrutura fundiária do Brasil. Nós sabemos que o Brasil é um dos países com enorme concentração de terras. Se eu quero explicar essa concentração de terras e eu parar, sei lá, minha explicação da década de 90, década de 2000, eu vou ter uma explicação apenas parcial para o fenômeno. Porque as origens dessa concentração remontam ao período do Brasil colônia, capitanias hereditárias, sesmarias. Falaremos sobre esses temas mais à frente em outras aulas. Mas o que eu quero dizer é que a investigação de um fenômeno geográfico em toda a sua extensão histórica é imprescindível para nós compreendermos como ele se manifesta atualmente e por que ele se manifesta desta ou daquela forma. Portanto, os fenômenos geográficos e fatos geográficos são preenchidos por uma impermanência. Impermanência no sentido lá de Heráclito, ou seja, as coisas mudam constantemente. Heráclito, filósofo pré-socrático, tá? E por fim, o princípio da conexidade, que eu vou associar à palavra-chave interação. Jean Brunet vai dizer que os fenômenos geográficos nunca aparecem isolados. Eles estão sempre em conexão uns com os outros e que a existência de um influencia, de forma mais ou menos decisiva, a existência do outro. Portanto, um geógrafo que vai estudar o fenômeno, por exemplo, do desemprego, certamente terá que estudar, dentre os elementos que compõem essa realidade do desemprego, outros tantos fenômenos de base geográfica para poder compreender o desemprego. Então, os fatos e fenômenos geográficos que, se nos aparecem para serem estudados, precisam ser estudados em conexão com outros tantos fenômenos que corroboram, que concorrem para a existência de um fenômeno qualquer. Então, é um princípio geográfico que indica para o geógrafo a necessidade de se fazer conexões, interações entre os diversos fenômenos. Não se perde. Toda vez que eu mencionar o princípio da extensão, estou falando de localizar fenômenos geográficos, de limitar. Analogia, eu comparo fenômenos diferentes para estabelecer semelhanças e as diferenças. Desculpa a redundância. A causalidade. É preciso investigar causas e consequências dos fenômenos estudados. A atividade diz respeito à impermanência dos fatos e fenômenos geográficos, da mutação, do caráter mutante dos fenômenos, ao longo do tempo. E a conexidade diz respeito à interação dos diversos fenômenos geográficos e do modo como essas interações influenciam a existência deste ou daquele fenômeno geográfico. Eu dei aqui alguns exemplos, mas poderia dar outros tantos. Tudo bem? Respirem fundo. Se tiverem qualquer dúvida, volta o vídeo. Se a dúvida persistir, faz a pergunta no comentário, que assim que possível eu respondo para vocês. Respiraram? Beleza? Vamos seguir. Antes de passar para a próxima etapa, eu queria fazer aqui uma pequena observação. Veja, os debates internos ao pensamento geográfico promoveram o surgimento de diversas escolas. Lembra que eu falei no começo da aula que existiam geografias e que eu, por exemplo, como geógrafo, discordo de quase tudo o que o Hatzel, esse do século XIX, escreveu. Por quê? Porque a geografia, ao longo do seu desenvolvimento histórico, gerou aquilo que nós chamamos nas ciências de escolas ou correntes de pensamento. Conjunto de autores que comungam de algumas ideias semelhantes e que escrevem trabalhos a partir dessas ideias que eles comungam, concordando mais com umas, discordando mais de outras, rompendo em alguns aspectos com um e com o outro. Mas o fato é que o pensamento acadêmico gera escolas, correntes de pensamento, conjunto de pensadores que escrevem mais ou menos uma mesma língua.
A geografia tem diversas dessas escolas. Não é nosso objetivo, nessa aula, falar sobre cada uma delas, porque também não é um assunto muito vinculado ao conteúdo de ensino médio. Mas para quem é de graduação e pós-graduação, em breve eu vou lançar um vídeo aqui para falar pormenorizadamente sobre as correntes de pensamento geográfico, suas diversas diferenças epistemológicas, teóricas e conceituais. Para os meus alunos de ensino médio, eu quero só pontuar aqui que existem essas correntes de pensamento e que, a partir de cada uma delas, as concepções acerca do que é geografia, de qual é o seu objeto de estudo e qual é o objetivo e para que ela serve, para quem que ela serve, pode mudar. Beleza? Pontuei isso, vamos seguir. Outro tema muito importante para nós na geografia são as categorias conceitos. Preste atenção. Vocês não irão a lugar algum nos estudos geográficos de vocês se vocês não compreenderem esses conceitos. Ok? E neste momento da aula, assim como nos momentos anteriores, mas neste até mais, eu vou exigir de vocês concentração e um esforço para pensar comigo abstratamente, certo? Porque esse momento da aula vai exigir isso de vocês. Então vamos lá. A geografia opera com um universo enorme de conceitos e teorias. Eu diria para vocês que esses 5 que eu listei aí, deixa eu tomar aquela aguinha. Eu diria para vocês que esses 5 que eu listei aí são os principais, certo? Vai ser praticamente impossível você encontrar qualquer texto em geografia que não mencione um ou mais desses conceitos. Por isso você precisa conhecer. Não só para as questões do Enem, por exemplo, em que esses conceitos são cobrados diretamente, o que é lugar, o que é paisagem, o que é região, ou nos enunciados das questões, esses conceitos aparecerão e eles vão ensejar as reflexões necessárias para vocês resolverem a questão. Então, atenção para vocês pegarem bem esses conceitos aqui. Tudo bem? Vamos lá. Lugar. Faça um exercício comigo, todo mundo. Pense num lugar que você gosta de estar. Pensou? Como assim, professor? Lugar que eu gosto de estar, mas para quê? Para sair, para jogar bola, para namorar? Não interessa. Só pensa. Um lugar que você gosta de estar, que te faz bem. Pensaram? Eu tenho certeza que se eu pudesse agora pegar o seu pensamento e transformar naqueles balõezinhos de gibi, sabe aqueles balõezinhos de gibi? Em que o pensamento do personagem está lá exposto, vocês iam estar mentalizando aqui uma série de características desse lugar. Se for um bosque com árvores e grama, se for uma praça, se for o seu quarto, se for uma biblioteca, você vai compor os elementos espaciais aqui que, por seu turno, compõem a imagem desse lugar. Veja, em todo esse exercício que eu lhes propus, vocês usaram o quê para compor essa imagem? Usaram os seus sentidos. Usaram aquilo que você viu quando esteve nesse espaço, aquilo que você tocou quando você esteve nesse espaço que você está memorizando aí, aquilo que você sentiu ao estar nesse espaço. Portanto, o lugar é o espaço geográfico apropriado a partir dos nossos sentidos, da nossa experiência pessoal. Portanto, quando eu perguntei para vocês assim, um lugar que você gosta de estar, todos vocês provavelmente pensaram em lugares diferentes, porque as experiências pessoais de vocês como indivíduos são experiências diferentes. Mas mesmo que por coincidência alguém tenha pensado na mesma área, no mesmo espaço físico, se eu pedisse para vocês descreverem esse lugar, e se eu pedisse para vocês expressarem as emoções, os sentidos que esse lugar desperta em vocês, as descrições seriam diferentes. Por quê? Porque o lugar é o espaço geográfico apropriado a partir das nossas subjetividades. É aquele espaço que nós absorvemos no cotidiano, que nós apreendemos porque nós existimos em algum lugar. O nosso ato de existir
se dá e só pode se dar no espaço. E ao existirmos no espaço, nós nos apropriamos por meio dos nossos sentidos desse espaço. E é a isso que os geógrafos chamam de lugar. Perceba que eu não estou dando nenhuma definição fechada do que é o lugar. Não estou dando e não vou dar. Eu estou dando os contornos gerais, porque também cada autor vai definir o lugar à sua maneira. Yves Tuan, Zeni Rosendahl, Marcelo Lopes de Souza e outros tantos pensadores vão definir o lugar, cada um à sua maneira, com as suas especificidades. Por isso eu não vou lhe dar aqui uma definição fechada, nem de lugar, nem de nenhuma outra categoria. Mas vou indicar para você alguns elementos que eu chamo de regularidades analíticas que estão presentes em todos, em quase todos, ou pelo menos na maioria dos autores. Quando o assunto é lugar, normalmente esse conceito vai estar relacionado a vivência, experiência, sentimento. Ou seja, é o espaço geográfico apropriado por meio dos nossos sentidos. Nós, por estarmos inscritos no espaço, vivendo nele, nós nos apropriamos dele com base nos nossos sentidos, nas nossas vivências, nas nossas experiências pessoais. Às vezes, despertando em relação a esses espaços, sentimentos de afeição, de apego, ou mesmo de repulsa. Mas sentimentos, quase sempre. Este é o lugar. Então, é a sua rua, é o seu bairro, é a sua casa, é a sua escola. São os locais com os quais você mantém ligação afetiva, ligação emocional, apreendida por meio dos sentidos. Portanto, quase sempre, quando o lugar aparece em textos, ele vai estar relacionado a essas subjetividades todas. Vivência, experiência, sentimento, pertencimento, afeição, afeto. Tudo bem? Paisagem. Vamos continuar no mesmo exercício aí, ó. Pensa comigo. O que é? Pense numa paisagem. Que paisagem de quê, professor? Qualquer uma. Pensa numa paisagem. Pensou? Vou confessar para vocês, toda vez que alguém me pede para pensar numa paisagem, eu só consigo pensar na paisagem que eu desenhava nos cadernos de desenho da 4ª série. 2 montanhas, um solzinho se pondo e as gaivotas. Era o desenho que eu mais fiz na vida. Isso é paisagem? É paisagem. Paisagem é o conjunto de formas naturogênicas, ou seja, de origem natural, ou antropogênicas, de origem social, que estão no horizonte visual do indivíduo. É o conjunto de formas inscritas no espaço, heranças de processos naturais e humanos passados e presentes, que nos fazem perceber formas no espaço. Então, paisagem é forma que nós podemos ver, perceber e sentir. Portanto, toda vez que eu falo de paisagem, eu falo de forma. Toda vez que eu falo de paisagem, eu falo de visual. Toda vez que eu falo de paisagem, eu falo daquilo que é natural. E é muito importante, normalmente, quando eu penso em paisagem, eu penso em algo bucólico, uma floresta maravilhosa, uma cachoeira, uma praia paradisíaca, mas não só um prédio, uma indústria, uma cidade. Esses elementos artificiais também compõem a paisagem. Portanto, paisagem é forma. Essa forma representa, em alguma medida, herança de processos sociais naturais anteriores. E essas formas estão inscritas no espaço e, como tal, podem ser vistas, percebidas, sentidas em meio ao espaço geográfico. Tudo bem? Posso passar para o próximo? Vamos lá. Região. Região é uma porção do espaço geográfico definida segundo critérios que buscam diferenciá-la do que está ao seu redor. Ou seja, por isso que eu coloquei para vocês ali que uma das palavras-chave para entender a região é a palavra particularidade. Por quê? Vamos pensar comigo. Região Nordeste. Existe um conjunto de elementos naturais e culturais que me permitem identificar, em meio à diversidade que é o Brasil,
certas características que, por seu turno, conferem certa unidade em meio a essa diversidade, certa unidade ao Nordeste. Vou dar um exemplo de uma característica cultural que une quase todos os nordestinos: o São João. Não há um lugar do Nordeste em que o São João não seja de algum modo comemorado. É um traço cultural nordestino, faz parte da nossa identidade. Isso não é tão presente na região sul do Brasil, por exemplo, na região sudeste. Além disso, outros elementos, eu citei um elemento cultural, mas eu poderia citar elementos naturais. Então, essa particularidade cultural, econômica, política, e o critério a ser colocado como critério base para definir o que é uma região e diferenciar uma área da outra, fica a critério de quem está estudando. Mas o fato é que a região é uma área qualquer que vai se diferenciar dos espaços que estão ao seu redor pela presença de uma ou mais características particulares, ou que só acontecem ali, ou que mais claramente, com mais destaque, acontecem ali, permitindo separar essa área das que estão ao seu redor. Isso é região. Portanto, toda vez que eu falar em região, eu vou falar de particularidade, eu vou falar de especificidade, eu vou falar de unidade na diversidade. A superfície terrestre é bastante heterogênea. Há uma diversidade enorme de feições geomorfológicas, feições geológicas, de vegetação, de tipos climáticos. Mas, a depender do critério que eu utilize, eu posso pegar áreas mais ou menos semelhantes, individualizá-las e separá-las das demais. Por isso que o conceito de região é muito usado em órgãos de planejamento, porque serve para planejar as ações voltadas especificamente para aqueles locais ali. Tá? Então, região é uma porção do espaço geográfico que vai se diferenciar dos espaços que estão ao seu redor pela presença de particularidades, especificidades. Né? É uma unidade dentro da diversidade. Lembrando que isso se obtém a partir de critérios previamente definidos por quem se propõe a regionalizar, a dividir o espaço em regiões. Ok? Seguindo aqui, território. Território. Existe uma palavra-chave que vai aparecer em praticamente todas as definições de território. E veja só, um dos conceitos mais disputados, mais discutidos na geografia, que gera debates acalorados nos congressos, nos artigos, é o conceito de território. Então, seria muito difícil que eu passasse para vocês uma definição fechada de território. Aliás, de qualquer um desses conceitos. De território, sobretudo. Porque ele é muito polissêmico, tem vários significados e vários debates. Mas se tem uma palavra que aparece quase sempre quando nos referimos a território, é a palavra poder. O professor Marcelo Lopes de Souza, por exemplo, em várias de suas obras, diz que o território é o espaço geográfico apropriado por e a partir de relações de poder. Dito de outra forma, o território é o espaço geográfico, são relações de poder projetadas no espaço geográfico. Beleza? Então, um grupo humano qualquer se apropria de um espaço, delimita uma fronteira que pode ser visível ou invisível, mas está lá a fronteira, os grupos sociais que estão ao seu redor reconhecem aquela fronteira, e dentro dela, esse grupo social que se apropriou daquele espaço exerce práticas de poder. Bom, pensando assim, a primeira reflexão que nós podemos fazer sobre territórios, no seu sentido mais prático, né, mais real, é o território enquanto locus da existência do Estado-nação, né? Território do Brasil, da Alemanha, da Itália. Durante muito tempo, vários geógrafos trabalharam com a noção de território atrelada exclusivamente ao território vinculado ao Estado-nação. Mas existe um outro conjunto de geógrafos, dentre eles eu estou inserido, eu me incluo nessa turma, que entende o território para além do território do Estado-nação. Desde que você tenha relações de poder que se projetem num substrato espacial, com delimitação de fronteiras e com o exercício de práticas que podem ser qualificadas como práticas de poder, você tem um território.
Então, o território do Brasil é um território vinculado ao Estado-nação. Mas a esse exemplo somam-se outros nessa perspectiva que eu acabo de colocar, como o território de organizações criminosas nas periferias das grandes cidades, como territórios quilombolas, como territórios indígenas. Na minha tese de doutorado, por exemplo, eu trabalhei com luta por moradia e eu entendi as ocupações de sem-teto que se organizam, fazem ocupações urbanas para lutar pela moradia, eu entendi aquilo como territórios. Eu justifico lá ao longo de várias e várias páginas, mas um território de resistência, um território de luta, é assim que eu chamo na minha tese. Baseado nesses autores que entendem que quando você tem relações políticas de poder projetadas no espaço, você tem um território. Tá? Então, é possível se trabalhar com a concepção de território apenas vinculado ao Estado-nação, vários autores da geografia trabalham dessa forma, e tem um outro conjunto de autores que trabalha com uma noção mais flexível, mais ampla de território, concebendo o território como o espaço apropriado por e a partir de relações de poder, ou seja, relações de poder que se projetam no espaço. Tá? Por exemplo, quando você tem uma comunidade dominada pelo crime, as regras, ou boa parte das regras que passam a valer naquela comunidade periférica de uma grande cidade brasileira, por exemplo, no Rio de Janeiro, são muito mais as regras daquele grupo criminoso do que propriamente as regras do Estado, da Constituição e das leis estaduais e municipais. Nós verificamos esses exemplos todos os dias. Né? Existem geógrafos que entendem essa perspectiva no meio do território. Tem também territórios ligados ao tráfico de drogas, à prostituição, a milícias e por aí vai. Aí tem uma série de desdobramentos a respeito dessa noção. E tem um outro conjunto de teóricos, com os quais eu não concordo muito, mas eu não vou poder entrar aqui também, não é meu objetivo debater as minúcias teóricas, né, do debate sobre território, entrar nas minúcias teóricas do debate sobre território, melhor dizendo, mas é importante dizer para vocês que tem aqueles que consideram o território a partir do corpo, na escala do corpo, nosso corpo físico sendo o nosso primeiro território. Bom, isto posto, é importante entender que toda vez que o território aparecer em uma questão de Enem, por exemplo, ele aparecerá vinculado à ideia de poder, à ideia de delimitação, à ideia de fronteira. Beleza? Por fim, vamos trabalhar com o conceito de espaço, que é também um outro conceito polissêmico, que no âmbito da geografia comporta inúmeras definições. Por isso que eu falei no começo da aula, repeti no meio e vou repetir agora de novo, é mais correto falar em geografias, no plural, porque o entendimento acerca do que é a geografia, do que é o seu objeto, de quais conceitos utilizar para trabalhar este ou aquele tema, tem a ver com as fontes epistemológicas nas quais você bebe, de onde você se alimenta para fazer o seu estudo geográfico, tá? Em linhas gerais, o espaço geográfico, sobretudo considerando as correntes de pensamento das quais eu sou tributário, as fontes de correntes de pensamento nas quais eu bebo para ser geógrafo e ser professor de geografia, entendo o espaço geográfico como o resultado da interação entre sociedade e natureza. De que forma? Havia um espaço natural, intocado, e desde o surgimento do homem, principalmente a partir da sedentarização, esse espaço natural, intocado, foi sendo modificado pelo homem. Modificado como? Por meio do trabalho. O trabalho é a capacidade que só os seres humanos têm de, conjugando os esforços do raciocínio e físicos, transformar a natureza segundo as suas necessidades. Numa definição marxista, por exemplo, de trabalho, é mais ou menos isso. Então, o espaço geográfico é entendido, principalmente pelas correntes mais críticas, como o resultado das relações sociais e das relações da sociedade com a natureza, por meio do trabalho esse que permite ao homem transformar a primeira natureza virgem, a intocada, numa segunda natureza. Essa segunda natureza é o espaço humanizado, o espaço transformado pelo homem, o espaço artificializado, que
pode ser chamado de espaço geográfico ou tão somente de espaço. O professor Marcelo Lopes de Souza, que eu citei em alguns momentos da aula de hoje, entende o espaço como uma categoria multidimensional, inclusive. O espaço contém o lugar, contém a paisagem, contém a região, contém o território. O espaço seria uma categoria ampla, total, multidimensional, que comporta essas outras categorias. Ele diz isso no livro Elementos Básicos da Pesquisa Socioespacial, para o estudante de graduação e pós-graduação que por acaso está passando por aqui. Dê uma olhadinha, é um livro da capa azul. Essa está longe de ser uma opinião uníssona na geografia, comporta muitos dissensos, mas ele entende o seguinte, que o espaço é essa unidade total que comporta, a partir da dimensão que você quer enfocar, o lugar, a paisagem, a região, o território. A grosso modo, numa aproximação didática bastante elementar, é como se o espaço fosse um conjunto que comportasse essas outras categorias. Então, por exemplo, imagine que você está agora no seu quarto assistindo a essa aula. Seu quarto é um lugar? Pensa. Seu quarto é uma paisagem? Pensa. Seu quarto é uma região? Pensa. Ou está dentro de uma região? Do Brasil, da cidade? Pensa. Seu quarto é um território? Pensa. Seu quarto é um espaço geográfico, ou seja, ele é resultado da interação sociedade-natureza, das relações sociais que engendram um conjunto de processos que, por meio do trabalho, permitem aos seres humanos alterar a natureza e transformá-la em segunda natureza? Se você respondeu sim para todas essas perguntas que eu acabo de fazer, você concorda com o professor Marcelo Lopes de Souza que o espaço geográfico é uma categoria multidimensional. Bom, percebam que eu não dei nenhuma definição fechada de nenhum dessas categorias, mas provoquei reflexões e expus no slide palavras-chave com as quais você pode obter mecanismos, subsídios, melhor dizendo, para refletir caso esse tema seja cobrado no Enem diretamente, caso caia uma questão sobre isso especificamente, ou caso vocês leiam textos geográficos que enfoquem esses temas. Tudo bem? Uma outra noção, estou quase acabando, hein, pessoal? Eu falei para vocês que as minhas aulas de geografia são chatas, longas e cansativas. E eu só sei da aula chata, longa e cansativa. Mas se você chegou até aqui, se você conseguiu superar essa barreira toda e chegou até aqui, aguarda mais um pouquinho, que vem aí mais algumas noções de importância. Outra noção muito importante desse universo conceitual de geografia é a escala. E aqui eu não falo de escala cartográfica. Mais para frente vai ter uma aula aqui que eu vou trabalhar com vocês escala cartográfica, distância real, distância no mapa, quilômetros, centímetros, metros, legenda, isso tudo eu vou trabalhar em cartografia. A escala a qual me refiro aqui é um conceito geográfico que trabalha com o grau de abrangência de um fenômeno geográfico. Normalmente, para trabalhar a escala, a gente enfoca a escala global, acontecimentos ou fenômenos que impactam o mundo todo, nacional, quando impactam um país inteiro, regional, quando impactam uma região inteira, e local, quando aquele acontecimento, fenômeno geográfico, tem repercussão apenas no seu imediato entorno. Ok? Então, escala é uma noção geográfica que se relaciona com o grau de abrangência que um fato ou fenômeno geográfico pode ter. Existem acontecimentos que repercutem no mundo todo, com diversas consequências, e existem acontecimentos que só repercutem localmente. Mas o mais importante é você entender que, por vezes, essas escalas interagem, estão interconectadas. Vou te dar um exemplo. Acabamos de passar, infelizmente, por uma pandemia que matou milhões de pessoas no mundo inteiro, certo? Essa pandemia, ela demandou, para que ela fosse debelada,
que as pessoas ficassem em casa, e isso gerou uma diminuição da produção industrial de vários produtos, vários deles. Houve uma queda da produção deles. Então, até que a cadeia produtiva desses produtos fossem regularizadas, a gente teve uma oferta que se manteve e teve a gente teve uma procura que se manteve dos produtos e uma oferta que caiu porque as pessoas estavam em casa, não estavam podendo trabalhar, então não produziam os produtos. Então, vários desses produtos tiveram uma alta de preço. E uma das consequências econômicas mais perversas da pandemia, além das consequências para a saúde e tal, foi o aumento da inflação, principalmente de alimentos no mundo todo. Então, o vírus corona, que tudo indica teve sua origem na China, pelo menos os primeiros casos foram lá, na província de Wuhan, espalhou-se pelo mundo todo, virou um fenômeno global e você passou a pagar mais caro pelo cuscuz nosso de cada dia. Todo nordestino ama cuscuz, né? Na quitanda, na vendinha, na mercearia perto da sua casa, na sua rua. Tá? Quando o preço do petróleo sofre alterações porque houve um conflito no Oriente Médio, ou que algum grande produtor de petróleo mundial reduziu sua produção, a repercussão se dá, por exemplo, no Brasil inteiro. Então, eu estou dando exemplos assim meio aleatórios para que vocês percebam que essas escalas não obedecem a uma hierarquia rígida. Às vezes um acontecimento repercute apenas na sua rua, mas às vezes um acontecimento de uma rua qualquer do mundo pode repercutir, inclusive no mundo inteiro. O mais importante é que você entenda que o conceito de escala tem a ver com esse grau de abrangência que um fenômeno geográfico pode ter. Ele pode perpassar várias escalas e elas não estão interligadas por uma hierarquia rígida. Elas podem ter certa flexibilidade, certo? A partir dos acontecimentos da realidade. Beleza? Entenderam noção de escala? Bom, diante de tudo isso que eu falei, eu vou tentar esboçar uma reflexão acerca da pergunta com a qual eu abri a aula lá. O que é geografia? Para que serve? E mais do que isso, quando acaba de tocar uma sirene chata de uma cerca elétrica aqui perto da minha casa. Mas é isso, eu não vou gravar aula de novo não. Vamos embora. E vou acrescentar uma outra pergunta. Para quem serve a geografia, né? Então vamos lá. Eu diria para vocês como primeira... Isso aí é uma opinião bastante particular, tá? Não vou dizer que é uma opinião só minha, porque diversos autores comungam dessas ideias que eu vou trazer para vocês, mas é uma opinião bastante particular. Só para esboçar uma reflexão acerca da questão que moveu o começo da aula. Então vamos lá. Para que serve a geografia? E aqui eu acrescento outra pergunta. Para quem ela serve? Primeiro, compreender a dimensão espacial dos fenômenos sociais. Se a história especifica-se enquanto ciência, muito em função da dimensão tempo, a sociologia em função da dimensão social dos fenômenos, a economia e por aí vai, a geografia, na minha visão, especifica-se como ciência porque ela trata da dimensão espacial dos fenômenos. E aí, entendendo o espaço, mais ou menos do mesmo jeito que eu mencionei no slide anterior. Então, o geógrafo muitas vezes estuda coisas que a história estuda, que a sociologia estuda, que a economia estuda. Mas é a dimensão espacial desses fenômenos que nos interessa como geógrafos. 2. Entender os processos que marcam as relações sociedade e natureza. Esse é outra grande preocupação do geógrafo. As relações sociais em si, e além delas, o modo como essa sociedade e todo o conjunto de regras que a movem interagem com a natureza e produzem esse espaço que nós vivemos. Então, as relações sociedade-natureza também são objetos de preocupação da geografia. É para isso que ela serve, para tentar compreender essas relações. 3. Elucidar as contradições que marcam a produção do espaço pela sociedade. E aqui já fica claro, para quem vier chegando após essa aula. Toda ciência, toda sem exceção, tem um componente político. Neutro, só sabão. Ninguém é neutro. Porque, inclusive, afirmar-se pela neutralidade quer dizer assumir uma posição.
Ninguém é neutro. E a ciência geográfica que eu prezo é aquela que se preocupa em elucidar, entender as contradições que marcam a produção do espaço pela sociedade, principalmente o espaço capitalista, marcado por profundas desigualdades. Contribuir, e não só elucidar, mas contribuir nesse item 4 com transformações sociais necessárias para a construção de um mundo mais justo. Eu parto do pressuposto que este mundo desigual não nos serve. Este mundo que destrói a natureza não nos serve. Eu parto do pressuposto que nós precisamos e podemos e devemos, para nossa própria sobrevivência, mudar radicalmente o modo como nós nos relacionamos socialmente e como essa sociedade se relaciona com a natureza. Por isso que eu sou professor, também por isso que sou professor, também por isso que eu acredito na educação. A geografia serve àqueles, não só a eles, porque a geografia nasce inclusive como uma ciência voltada aos interesses burgueses, imperialistas, coloniais alemães, por exemplo, nasce na universidade com esse propósito, mas desde os anos 70, quando a geografia passou por um processo de renovação crítica, incorporando teorias revolucionárias para ler a realidade, a geografia é cada vez mais uma ciência, ou deveria ser cada vez mais uma ciência preocupada com a emancipação humana, com a produção de sujeitos capazes de intervir e melhorar criticamente a realidade ao seu redor. E por fim, formar cidadãos críticos, sujeitos de sua própria história. O estudante bem formado é aquele que contém, desenvolveu a capacidade cognitiva de raciocinar cientificamente, mas também valores como humanidade, empatia e solidariedade. É esta geografia a serviço destes propósitos na qual eu acredito. Se você não acredita nisso, esse canal não é o seu lugar, fica o recado já na primeira aula. Bom, mas eu não tenho a capacidade de resumir a geografia, o seu propósito, o seu poder, a sua potência, como este que aparece na tela, Milton Santos, geógrafo brasileiro, negro, dos maiores intelectuais da geografia brasileira e mundial, que certa vez, quando perguntado o que é a geografia, para que ela serve, ele responde: o poder da geografia é dado pela sua capacidade de entender a realidade em que vivemos. Portanto, estas aulas, as aulas de geografia dos professores de vocês nas escolas de vocês, devem contribuir para que vocês se tornem sujeitos conscientes, críticos e possam compreender com toda a profundidade possível a realidade em que vivemos. Eu, Tiago Lima, fico por aqui. Se inscrevam no Geografia Sem Firula, ative as notificações, deem likes e venham fazer o canal junto comigo. Detalhe importante: a cada aula, logo na sequência, eu vou fazer uma outra aula com exercícios sobre tudo que a gente viu, para você testar os seus conhecimentos. E aqui é que vem a surpresa para vocês. Todas as aulas de resolução de exercícios serão lives, com interação ao vivo e tirando dúvidas. Beleza? Escreve nos comentários dessa aula se você gostou da ideia e se você vai estar presente aqui na próxima aula. Beijo, já ficou escuro, nem percebi o tempo passar. Valeu, até a próxima. Tchau!